A voz do Espírito Santo aqui essa noite, porque Ele quer ouvir o clamor, Ele quer ouvir um glória, Ele quer receber um aleluia, uma língua estranha. Ei, não se acanha não, porque aqui é a Assembleia de Deus. Mas aqui é um povo que marcha na guerra também, marcha na luta. Espírito Santo de Deus vai reforçando aí agora, Pai. Reforça, Pai, essa irmã, reforça esse irmão. Ela não vai parar, ele não vai ficar pelo caminho, porque ela é alguém que Deus chamou para descer. Deus chamou para descer. Então receba o renovo aqui essa noite, receba o refrigério, em nome de Jesus. Aleluia. A conta está no vermelho, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Mas o vaso está cheio. Que Ele transforma em muito. Aleluia! Ei, tem uma voz bradando aqui essa noite. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo o Espírito Santo desfrutando desse lugar. Aí, a Bíblia diz que o profeta falou: mulher, tem mistério nesse negócio. Mulher, aleluia, não fica comentando com ninguém não. Aleluia, tá no vermelho, tá difícil, não comento com ninguém não. O que eu faço, profeta? Vai pra casa, entra no seu quarto e pede vaso emprestado, que o milagre vai acontecer. Eu estou vendo as coisas mudando em situações. Vendo Deus tirar de baixo e colocar por cima. Você recebe essa noite? Você recebe essa noite? Então receba a transformação do Espírito Santo de Deus essa noite. Evangelista Jesus, aleluia. Oh, aleluia. Receba o servo de Deus com as palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, irmãos, graças a Deus. Deus seja louvado por nossas vidas nesta noite, mais uma vez. Aleluia, a qual temos, aleluia, seguido o Senhor. Bem-aventurados são aqueles que fazem a vontade do nosso Deus eterno, que é digno de honra, toda glória, todo louvor, majestade, domínio, pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus. Pedir aos irmãos, glória a Deus, nesta noite,
Que abram suas Bíblias. Glória a Deus. Provérbios capítulo 27, versículo 8. Provérbios 27, verso 8. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. Provérbios capítulo número 27 e o verso número 8. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Deus abençoe os irmãos nesta noite maravilhosa, noite que o Senhor tem derramado mais uma vez a sua presença em nosso meio. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Provérbios capítulo 27, verso 8, que diz assim: qual a ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. Em outras Bíblias diz longe do seu lugar. Vamos orar. Senhor Jesus, aleluia. Pai, que te agradecemos nesta noite pela tua palavra lida. Senhor, venha continuar falando conosco através da tua palavra. Senhor, venha falar conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que possamos sair aqui nessa noite com essa reflexão de vida, Pai, para que possamos uma vez mais caminhar na tua presença. Mas nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Serei em breve nessa noite. Daqui a pouco é a nossa Santa Ceia do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, nessa noite a gente se encontra com um dos livros, aleluia, muito inspirador da Bíblia Sagrada. O livro de Provérbios é um dos livros do sábio Salomão. Salomão, filho de Davi, um dos homens mais sábios da Bíblia Sagrada, a qual depositou o seu tempo, aleluia, em oferta a Deus e buscando a Deus. O homem que pediu e Deus deu a ele uma grande sabedoria para governar o povo de Israel. Salomão, aleluia, ele foi um rei muito rico e de muito conhecimento do Senhor. Homem que atraía, aleluia, mulheres, aleluia, de outros países que vinham para admirar a sabedoria de Salomão. Salomão, aleluia, ele é muito mencionado por causa dos seus feitos e dos seus sacrifícios, que era muito grande. Homem também admirado, aleluia, pelas princesas, pelas rainhas, pelas concubinas e mulheres do seu palácio. Um homem, aleluia, louvado seja Deus, que na sua época Israel enriqueceu muito, porque um homem que atraía, aleluia, muitos tesouros por causa de respostas que não achavam em nenhum outro homem, achavam-se em Salomão. Você lembra muito bem um dia que duas mulheres tiveram filhos e, aleluia, uma delas, o filho delas morre, e elas vão, aleluia, até Salomão para que ele então diga qual que é a mãe daquela criança que ficou viva, até porque duas mães, um filho, aleluia, havia morrido, e eles pedem então para que Salomão decide. Isso é uma das coisas que aconteceu na vida do rei Salomão. Salomão, provavelmente, aleluia, a Bíblia não vai dizer tudo o que ele fez, mas acredito que muitas das coisas ele agia por sabedoria divina. Por isso que as pessoas que vinham de longe queriam uma resposta que talvez nenhum homem da terra poderia dar. É então que eu imagino que Salomão pedia instruções a Deus em oração para que Deus desse uma resposta. Duas mães ali discutindo de quem era aquele filho, aleluia. Então Salomão, com muita sabedoria de Deus, ele falou: olha, traga-me uma espada. E eu imagino
imagino irmãos ali no palácio, o alvoroço das pessoas em pensar que aquelas crianças seriam mortas à espada. Então, aleluia, aleluia, a história diz, aleluia, que uma daquelas mães que disse: parta o filho no meio. Então, aleluia, uma dessas mulheres diz: não faças tal, mas dê um filho para ela. Então Salomão disse: olha, essa é a verdadeira mãe, porque a mãe verdadeira jamais permitiria que o seu filho morresse. Aleluia, essa é uma das histórias que aconteceu na vida do rei Salomão. Salomão, aleluia, ele é escritor, aleluia, de Provérbios, de Eclesiastes, aleluia, e muitas outras páginas aqui na Bíblia Sagrada. Um homem que deu conselho para muitas pessoas e que também foi influenciado por mulheres de outros países. Um homem que granjeou muitos bens. Um homem que fez, aleluia, o grande templo de Salomão, muito conhecido, aleluia, na Bíblia Sagrada. Mas quando ele fala em Provérbios, capítulo 27, e o versículo de número 8, ele traz para nós uma inspiração muito grande, como ele diz: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Quando você vê essa história, quando você lê esse versículo, a gente começa então, aleluia, a imaginar uma ave longe do seu ninho. Todos nós sabemos que a ave, ela passa por perigos até mesmo no seu próprio ninho, porque a ave, quando ela é nova, muitas vezes ainda não tem pena, ela está ainda, aleluia, muito frágil, com a sua pele finíssima, talvez os olhos ainda nem abriram, ela está sujeita a ser engolido por uma cobra. Ela está sujeito a ser comida por formigas. Ela está sujeita, aleluia, a ser comida por outras aves de rapina. Até mesmo no ninho, ela pode passar, aleluia, por esses perigos. Quantas das vezes nós vemos vídeos aí, até de próprios passarinhos pequenos, quando cai do seu próprio ninho no chão, eles não conseguem mais voltar, então eles são devorados por alguma fera. E quando eu olho aqui, quando Salomão fala, qual ave que vagueia longe do seu ninho? Irmãos, ele não está falando, aleluia, de uma ave já grande, de uma ave criada, de uma ave, aleluia, que já voa, de uma ave, aleluia, que já faz de tudo. Mas eu imagino aqui uma ave quando ela está longe do seu ninho, que pega chuva, que pega sol, aleluia, que pega, aleluia, tudo quanto é tipo de perigo. E Salomão traz para nós uma reflexão, e nós começamos a imaginar esta ave como se fosse o homem longe de Deus. E ele mesmo diz: qual ave que vagueia longe do seu ninho? Assim é o homem que vagueia longe do seu lugar. Irmãos, o lugar do homem é na presença de Deus. O lugar do homem é servindo a Deus. Aleluia. O próprio Salomão disse: de tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e fazer a sua vontade, porque esse é o dever de todo o homem. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Salomão está dizendo: o homem sem Deus, ele é frágil. O homem sem Deus é uma ave depenada. O homem sem Deus, aleluia, ele está sujeito, aleluia, a ser tragado pelas aves de rapina, que é Satanás. O homem sem Deus, aleluia, é como uma ave, aleluia, que caminha longe do seu ninho. Até as pessoas aqui que criam galinhas sabem muito bem a fragilidade que tem o pintinho.
quando ele sai debaixo das asas da galinha, e que chega um gavião de longe que enxerga-o, e pode trazer, aleluia, de repente um bote, e levar esse pintinho e o devorá-lo. Nós sabemos que quem cria a ave sabe a fragilidade que ela tem. Sabemos, aleluia, como é vulnerável uma ave, até mesmo as aves mais grandes. Aleluia, como a águia, se ela for nova, ela está sujeita a ser tragada, está sujeita a ser devorada, está sujeito a morrer de frio. Porque aonde está o ninho, se não estiver a ave mãe, aleluia, elas morrem de frio, elas morrem, aleluia, de frio ali, elas morrem, se alimentam. Então existe uma vulnerabilidade muito grande numa ave que está longe do seu ninho. Assim também é o homem longe de Deus. O homem longe de Deus talvez pensa, aleluia, que ele é robusto, talvez pensa que está farto de dinheiro, talvez pensa, a minha conta está cheia, o meu carro está com o tanque cheio, eu estou com saúde, eu estou bem. Mas se não estiver o Senhor, não adianta, porque a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nele estão. Inútil vos será levantar de madrugada e comer pão de dores, porque assim o Senhor dá a todos, aleluia, o dia e também a noite. O homem sem Deus é como uma ave, aleluia, que vagueia longe do seu lugar. Queridos irmãos, longe de Jesus, longe de Deus, o homem, aleluia, ele está tão vulnerável. É como se fosse o filho pródigo, que quando estava na presença do pai, ele tinha de tudo, ele tinha comida, ele tinha bebida, ele tinha salário, ele tinha conforto, aleluia, ele não passava noite de frio, ele não passava chuva e nem vento. Mas quando se distanciou do pai, ele começou a ver que lá fora as coisas são diferentes. Quando ele estava lá fora, longe do seu ninho, longe do seu lugar, longe da sua morada, longe da sua família, ele começou a sentir o desprezo, começou a sentir, aleluia, a tristeza, a fome, aleluia, a distância do pai. E ele então começa a desejar, aleluia, voltar para a casa do seu pai, porque era apenas como uma ave longe do seu ninho. E a Bíblia diz: qual ave que vagueia longe do seu ninho, assim é o homem que anda longe do seu lugar. Quantos homens que saíram da igreja, irmãs e irmãos, que estão lá fora achando que está tudo bem, que está achando que saiu da igreja, as coisas melhorou, a minha mente abriu, eu saí de uma prisão. Mas é tudo ao contrário, porque a Bíblia diz que aqueles que saírem e dizer: o meu Senhor tarde virá, a Bíblia diz que virá o Senhor numa hora em que ele não espera, e então repartirá a sua parte com os ímpios. Esta é a recompensa do homem que se afasta de Deus. Durante esses 26 anos que estou na igreja, quantas pessoas eu vi sair da igreja? Quantas pessoas, aleluia, saíram da igreja, que acharam que lá fora ia ter uma vida boa, que acharam que lá fora ia ter outra oportunidade, e muitas das vezes a morte bateu em sua porta e eles se foram. Quantos pensam assim: olha, eu vou sair e daqui um dia eu volto, quando tiver mais velho eu volto? Mas a Bíblia diz: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem feito e para quem será? Eu estava lendo um versículo aqui agora que diz,
Aleluia. Aliás, aqui mesmo em Provérbios 27 diz assim, ó: não conteis com o dia do amanhã, porque não sabeis o que ele trará. Provérbios capítulo 27 e versículo de número 1. Quantas vezes nós pegamos, contamos com o dia da manhã, que vai dar tudo certo, que eu estou bem firmado, e aí o homem começa a se afastar de Deus, que minha vida está boa, e não sabe o que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz: do homem são as preparações que fazem, mas a resposta certa vem do Senhor. As pessoas têm se afastado de Deus, as pessoas têm brincado com Deus, estão como aves frágeis, vagueando nesse mundo. Mas a Bíblia diz, aleluia, qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O lugar do homem é na presença de Deus. O lugar do homem é na presença do Senhor. E Deus tem chamado esta geração para poder estar com Ele, para poder buscar a Ele. E a Bíblia diz, aleluia, para buscar o Senhor. Ah, mas eu estou cansado, eu estou fadigado, eu não aguento mais. Então vamos para a Bíblia. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40 e verso 29, que diz assim, aleluia: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças, aleluia, ao que não tem nenhum vigor. Deus faz isso com o homem. Quantas vezes o homem está cansado, se sente destruído e quer se afastar-se de Deus, está como a ave, aleluia, que vagueia longe do seu lugar, está triste, solitário. Isaías capítulo 40, ele vem dizendo, aleluia, quando vem as tempestades, quando vem, aleluia, os tempos difíceis, a Bíblia diz, os homens se cansarão e se fadigarão, aleluia, e os moços certamente cairão. Isto quando Isaías vê, aleluia, a opressão dos tempos difíceis. É aquele dia que não tem sol, irmãos. É aquele dia que a nuvem negra se aproxima. É aquele dia que você olha para o céu e parece que não tem nenhuma resposta. Mas a Bíblia diz, Isaías 40, verso 31, mas os que esperam no Senhor, oh aleluia, oh glória a Deus, aleluia, renovarão as suas forças, aleluia, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quantos têm esperado nele nesta noite? É a avezinha de Jesus, permanece no ninho, permanece debaixo da asa do Senhor, aleluia. Jesus olhou para o seu povo e disse, ó Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis ajudar vocês, como uma galinha ajunta os seus pintinhos. Sabe o que ele está dizendo? Debaixo das minhas asas existe proteção, proteção, proteção. Debaixo das asas de Deus existe proteção. Aí vai a ave, como o homem afastando-se de Deus, vagueando longe do seu ninho, perdendo a proteção divina, aleluia. E muitas das vezes essas aves que se afastam do seu ninho, elas não têm a oportunidade para voltar para debaixo da asa do Senhor. Aí perece na mão do inimigo, aí perece no mundo, porque se afasta. E a Bíblia diz, os jovens cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão.
Porque se nós não buscarmos força do Senhor, a gente vai ficando frágil, vai ficando, aleluia, destruído, vai ficando como se fosse uma ave longe do seu ninho, perdendo a proteção. Mas a Bíblia diz: os que esperam no Senhor. Não é aquele que vai esperar pelo novo filme tal, não é aquele que vai esperar pelo lançamento do CD de uma cantora, não é aquele que vai esperar, aleluia, em outras coisas que virão por aí. Mas a Bíblia diz: os que esperam no Senhor. Quem tem esperado nele nesta noite, fique debaixo da sua proteção. Nós somos como a ave cuidada, estamos debaixo das asas do Senhor, aleluia, estamos sendo cuidados pelo Senhor nessa noite. Salmo de número 40. Para nós, aleluia, darmos mais um cadinho nessa noite. A Bíblia vai falar um pouco, aleluia, sobre esperar, sobre ter a proteção de Deus, sobre ter, aleluia, os limites de proteção debaixo de Deus. E todo homem e toda mulher de Deus, ele sabe os seus limites, aleluia. Ele sabe que ele não pode ir para muito longe, ele não pode sair debaixo da proteção de Deus. As mãos do Senhor, Isaías 59:1 diz que ela não está encolhida, mas ela está dessa forma, estendida, e nem o seu ouvido está agravado. Ou seja, Deus está com as mãos estendidas para salvar, e os seus ouvidos estão atentos a ouvir a oração deste lugar. Quem quer nisso, levanta a sua mão e dá glória a Deus. Aí a Bíblia diz: mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. A ave que sai fora do seu ninho, muitas das vezes é o pecado que afasta ele ou ela da presença do Pai. O pecado cometido faz ela ou ele se afastar da proteção divina, e aí vai vagueando, aleluia, por esse mundo, aleluia, vai vagueando, batendo de porta em porta, enquanto, aleluia, não se arrepender e voltar para o Senhor. Esta proteção ainda espera aquele que se afastou de Deus, aquele que se entristeceu. Ele está com as mãos estendidas, ele está te esperando, você que está afastado. Mas a Bíblia diz em Salmo de número 40, diz assim: olha, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora vem o verso 2: tirou-me do lago horrível, do charco de lodo, pôs os meus pés firmados numa rocha. Oh, glória a Deus! Quem tem os seus pés aqui nessa noite firmado numa rocha, dá glória a Ele nessa noite. Ele pôs os seus pés firmados numa rocha. Ele tirou nós de um lago horrível, aleluia, de lodo, aleluia, que consumia, que sujava as nossas vestes, aleluia, e nos deixava atolados no pecado. E esse pecado, irmão, é o que tem feito com que muitas pessoas que se afastou do Evangelho continuassem lá fora no pecado e não tendo forças para voltar para Deus. Porque quando o homem está na presença de Deus, ele vai orar, ele vai buscar, ele está sempre ouvindo, aleluia, uma mensagem, está sempre ouvindo um louvor. Mas quando começa a se afastar de Deus, começa o lodo do pecado a entranhar nas suas vestes, começa a sujeira do pecado, aleluia, a sendo atraído pelo pecado do mundo.
E aí o homem se afasta de Deus. Eles ficam igual ave, quando está, aleluia, vagueando longe do seu ninho. Já viu aquelas aves que fica piando, que fica cantando, que fica carcarejando e não acha lugar? Assim é o homem que se afasta de Deus. Assim é o homem que se afasta do Senhor, aleluia. Mas a Bíblia diz, aleluia, e pois, aleluia, louvado seja Deus, tirou-me do lago horrível, do charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Quem tem os passos firmados aqui na glória a Deus? Firmados. E a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Se você nessa noite, aleluia, tem a palavra do Senhor no seu coração, você tem lâmpada para os seus pés. Os seus pés estão sendo iluminados e Deus está lhe mostrando, aleluia, o caminho certo, aleluia, e os seus pés continuam firmados numa rocha. Mas se virarem as costas para o Senhor, aleluia, ficarão como ave, longe do seu ninho, aleluia, louvado seja Deus. Salmo 40 e verso 3: e pôs um novo cântico em minha boca, e um hino, aleluia, ao nosso Deus. Oh, glória a Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Quantos têm confiado nele aqui nesta noite? Quantos têm confiado no Senhor nesta noite? Continua olhando para o alvo. Paulo disse: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não está dizendo aquele que está vagueando, ele está dizendo aquele que entra por caminho errado, ele está dizendo aquele que passa por um trilho, mas ele está dizendo aquele que prossegue, aleluia. Prosseguir é não parar, prosseguir é continuar, aleluia, marchando em direção a Canaã celestial.